Opa. Foi. Agora tá perfeito. É. Instagram não Vai queria fazer, entender. Instagram não queria fazer live comigo, não. Vai entender essas coisas, cara. O Instagram não queria fazer live comigo, não, só contigo. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos iniciar. Vamos tocar a Ué, bola pra frente que... é isso aí. O importante é a gente se virar nos 30. E a gente passar a informação para as Isso aí. pessoas também. Isso aí, isso Vamos aí. lá. Pode ir lá, Rafa, tá com você a bola. pois é, a gente está fazendo no teu e eu que vou te entrevistar, vai? Mas vamos que vamos. Acontece. Depois eu retribuo. Show, show. Vamos lá, cara. Se apresenta aí, cara. Fala aí teu nome, tua idade, tua profissão. Se você é especialista em alguma área do direito. Fala aí, se apresenta aí para as pessoas. Tá bom. Tá todo mundo me ouvindo bem, todo mundo me vendo bem aí, quem tá dentro aí na live. Eu tô vendo bem. Acho que tá assim. Gente, eu me chamo Rafael Souza, advogado já há 6 anos. Atualmente estou trabalhando pelo escritório RS Advocacia e Consultoria, né? O meu escritório, eu fundei o escritório, trabalhando com a parte civil, trabalhista, tributária e também empresarial. E aí, empresarial, eu faço mais a parte preventiva, né? Para as empresas, presto uma assessoria para as empresas de forma até preventiva, não só atuando, né, no problema em si, mas até mesmo antes do problema, né? Certo. É isso. É, E aí? então, Rafa, você falou assim na parte empresarial, Uhum. eu até coloquei um tema aqui sobre desmistificar a advocacia, né? Que as pessoas Uhum. têm a ideia da advocacia só realmente fazer uso dela quando realmente é um problema, ou um problema grave, ou as pessoas têm aquela ideia de advogado, lá vem problema, ou quando se fala de justiça, né? As pessoas de fato só pensam em problema. E eu, Uhum. hoje em dia, por algumas experiências, vejo que uma assessoria ela não é válida só quando você tem um problema, e sim como preventivo, como você falou. Né? Fala um Sim. pouquinho disso daí, porque acho que as pessoas têm muito esse, na verdade, um mito mesmo, né? Que tipo, só devo procurar um advogado quando eu vou processar alguém, ou, enfim, quero os meus direitos. Quando, na verdade, às vezes, a advocacia, o direito pode proporcionar você fechar até bons negócios, enfim. Sim. Fala um pouquinho disso daí, cara, do preventivo mesmo, né? Antes, deixa eu mandar um abraço aí para Laura, trabalhei com ela na Delphos, para o Davi também, um Legal. grande amigo. Assim, a advocacia preventiva, cara, ela vem para ajudar as empresas. No seguinte sentido, quando eu atuo de forma preventiva no jurídico, para o RH, eu vou tá ali auxiliando, seja numa demissão, seja até mesmo numa contratação, fazendo uma avaliação do perfil do funcionário que vai entrar ou não, né? Para que a empresa ela não suporte um ônus lá na frente, entendeu? Seja na parte financeira, tributária, né? A gente tem hoje em dia, muita empresa, infelizmente no Rio de Janeiro, elas não estão suportando o ônus que é uma dívida, né? Essa tributação excessiva que o governo está fazendo e, infelizmente, acabam se corrompendo em dívida. E a gente pode estar ali atuando em acesso à procuradoria, tanto do município, do estado, até mesmo da Fazenda Nacional, para fazer acordo, né? Agir de forma administrativa até antes de gerar uma ação judicial que, por exemplo, pode durar anos. Eu posso ter que bloquear um passivo, um valor da empresa que provavelmente a gente não vai ver por muito tempo, e isso pode ser evitado. Eu posso chegar e tentar uma negociação, um parcelamento, né? E isso é atuar de forma preventiva, entendeu? Eu acho que o caminho é por aí.
Entendi. Rafa, e eu até pontuei aqui, a gente até tem um tema aí falando é, do tema do que a gente pode negociar, né, nessa pandemia, ou o que o direito pode fazer em meio a essa pandemia, né? Eu Uhum. pontuei aqui duas coisas, né? Rafa, nessa pandemia, em termos de conta, o que digamos, estabeleceram, né, juridicamente, o que é negociável, o que não é, quais são os limites das negociações que eu posso, é, vamos dizer, até que exigir de um prestador de serviço que ele me dê um desconto. Por exemplo, quem tem filhos na escola, creche, quem tem serviços, né, com periodicidade, Sim, serviços recorrentes que nesse momento não está recebendo. Né? Por exemplo, a pessoa tem um serviço de uma empresa e que faz, sei lá, serviços tais na sua casa, você tem um contrato com essa pessoa e nesse momento ela não está te entregando nada. Não por culpa dela, mas é porque ela não tem como, visto digamos, os cuidados que estão tendo que se ter, né, em virtude da quarentena. Explica para a gente aí os limites e, e também as questões até depois. Você fala mais da pessoa física, depois você fala das empresas, né, das obrigações, o que pode sim. ser postergado, não. Dá uma esclarecida aí para gente. É assim, cara, com essa pandemia, eu acho que tudo meio que se embaralhou, Sim, né? A gente está vendo aí que é medida provisória atrás de medida provisória e tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, uma empresa, um microempresário, eles não sabem ao certo o que tem que fazer, o que tem que qual caminho percorrer. É até engraçado, porque, por exemplo, hoje eu estava analisando um caso que o empresário, o microempreendedor, ele não sabe como ele tem que agir para fazer uma suspensão de contrato. Isso não está ali aparente, entendeu? Isso não está ali de uma forma fácil de você buscar essa informação. Você tem que ficar rodeando, procurando, e às vezes você não encontra essa informação. Isso é uma coisa simples, é uma coisa básica que te deixa perdido, porque é tanta informação, que você não sabe por onde iniciar. Né? E por conta disso, muitas dúvidas elas estão sendo geradas. Vou te dar um exemplo simples. Como você citou, a mensalidade escolar. Né? Muitos estados, isso eu incluo o Rio de Janeiro, eles não têm uma legislação específica temporária para indicar o caminho que eu posso estar agindo. Eu, como contratante, né? Tá ali em cima da escola, da instituição, para poder negociar uma mensalidade. Tem estados até que já tem até uma legislação, por exemplo, o caso do Ceará. Mas hoje eu já estava lendo que o sindicato das escolas particulares já ingressou com uma ação, já está tentando rever essa posição, essa legislação que foi criada sobre as mensalidades. Mas no caso específico, uma dica que eu posso dar para quem está assistindo a gente negociar com a instituição, isso é fato, porque você não tem como você suportar esse ônus, você não estando trabalhando, né? Ou então a escola não está te prestando o serviço adequado, que foi contratado, que é o ensino presencial, né? E não o à distância, né? E você tem todo o direito de negociar, chegar lá, bater na porta, negociar, mas isso eu quero esclarecer que tem que ser feito de forma individual. É uma coisa que tem que ser feita individual. Por quê? A escola, ela necessariamente vai ter teu histórico ali financeiro, de se você paga em dia, né? Se você é um bom pagador, se você não atrasa, entendeu? E isso é uma boa para quem quer negociar. Chegar e falar, olha, eu pago em dia, tem como abaixar, tem como, né, a gente negociar esse valor. Isso tudo pode ser feito. Porque se fizer de forma coletiva, um grupo de pais, eu acho muito difícil da escola fechar algum acordo, né? Que vai impactar muito. Vai ter pai que vai pedir tantos por cento, vai ter pai que vai pedir tantos outros por cento. Lógico, se a escola ela não ficar arredia, não quiser mudar, não quiser diminuir a mensalidade, aí a gente acaba tendo que ir para uma via judicial, né? A gente tem que arcar por uma medida judicial. E isso, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente já vê muitas decisões favoráveis aos pais em relação
esse percentual, a reduzir essa mensalidade, entendeu? Sim, sim. Uma outra coisa muito importante é a questão dos buffets, né? A gente que contrata buffet para festa, casamento, isso tudo também, né? Pode ser isso, casa de festa, isso tudo pode ser negociado. A gente tem o direito de pedir reembolso disso tudo, né? Isso tá favorável ao consumidor. Só que a gente também tem que ter a noção de que se a gente cobrar tudo de volta desse microempresário, né, dessa pessoa que está te prestando um serviço, ela quebra. Não, e isso é bom para a economia. É um ciclo, né? É um ciclo. Eu acho que você tem todo o direito de você pedir seu reembolso, só que eu acho que você também tem que ter um pouco de empatia pelo serviço que não foi prestado, tudo bem, mas aquela pessoa que depende daquilo. Você pode negociar mas uma forma parcelada. Essa pessoa que já te prestou o serviço em algum momento e agora ela não está prestando, não por culpa dela, mas é porque todos estão na mesma situação, né? Sim, sim. Eu digo até nos casos de empresas que não te prestaram serviço. Às vezes você tem um casamento marcado para dezembro, sim, ou agora para setembro, né? Vamos botar mais próximo, para agosto, e que você sabe que você não vai fazer, né? Então você pode pedir reembolso disso, só que você pode também chegar e negociar. Olha, vamos pedir parcelado, entendeu? Porque eu sei que você depende disso, vai me pagando aos poucos, a gente faz um outro contrato, um aditivo, você me devolve esse valor. Porque tem gente que não quer, por exemplo, faz uma festa e não quer fazer daqui a um ano. Não tem necessidade de eu fazer daqui a um ano. Tem um limite X que, de repente, a MP, né, as medidas provisórias estabeleceram. Não tem, não existe. Por exemplo, a escola tem que dar pelo menos tantos por cento de desconto. Não existe? Não existe. O que existe na legislação, e agora eu falo fora MPs, fora esse período de pandemia, é que o ensino infantil, né, seja para crianças até menores de acho que 4 ou 5 anos, elas não podem ser à distância. Elas têm que ser presenciais. Ou seja, criança que está na creche, a escola ela tem que reduzir a mensalidade. Ela não pode te cobrar um valor integral. Se a escola não está te prestando um serviço para a creche, não tem por que eu pagar um valor de forma integral. Lógico, volto a repetir. Eu acho que tem que ser negociado, né? Pode se reduzir, pode se chegar a um denominador comum entre os pais e a escola. Entendeu? E um outro fator que eu acho até interessante a gente pontuar são as passagens aéreas, né? Uma outra MP também que entrou agora temporariamente em vigor, a 948. Em termos de passagem aérea, a gente não tem muito o que fazer. A gente só tem que seguir a MP, pedir o reembolso do valor, lógico, dentro das características do que você contratou de passagem. Por exemplo, se eu comprei uma passagem lá atrás que não aceita reembolso, eu não vou conseguir pedir esse valor de volta. A única coisa que eu tenho, a única via que eu vou ter é poder remarcar meu voo, porque me foi concedido isso via MP, que até então eu também não poderia, se fosse por um período normal, né? Fora esse período de pandemia, eu não poderia remarcar. Mas com a MP, até mesmo as passagens que não são reembolsáveis, elas estão podendo ser remarcadas num período de 12 meses. E quem tem a possibilidade de pedir reembolso, ela já vai sabendo que vai demorar 12 meses. Vai ser parcelado em até 6 meses. Não é algo que eu vou pedir e daqui a uma semana o valor está integral na minha conta. Entendeu? Não funciona dessa forma. Mas, pelo menos, é um caminho. É um caminho para as pessoas que, por exemplo, tinham viagens marcadas para agora e não vão poder fazer. Podem jogar a viagem para um ano depois, né? Isso é viável, né? Você Sim. remarca, né? É isso. Eu acho que o caminho é esse. Tudo é negociação. A gente também tem que ter bom senso que da outra ponta existem empresas, lógico, tem um valor econômico agregado na empresa, mas tem outras também que são microempreendedores, são empresas individuais, são empresários individuais que só vivem daquilo ali e não tem outro recurso. Né? A gente também tem que ter um bom senso de poder negociar, não só querer exigir um valor de volta. Sim. Rafa, e a questão dos prestadores de serviços, né, no caso que entregam serviços de
internet, a luz, né, que não, eu acho que em todos os estados, e no Rio de Janeiro é assim, por exemplo, luz, água, a gente tem que ficar na mão de um, né? E tem muita Sim. gente aí que, infelizmente, perdeu o emprego, outras são autônomas, mas não estão tendo como ganhar dinheiro. Enfim, por exemplo, uma pessoa perdeu o emprego há 2 meses atrás, depois da pandemia, ou talvez 3, e Uhum. ela não está conseguindo pagar a conta de luz, por exemplo. E A aí? conta de luz, vai, pode concluir, desculpa. Não, é isso, é isso. A conta de luz, especificamente, ela, aqui no Rio de Janeiro, né, ela teve um período de carência, né? Vai ter um período aí que a gente não vai precisar pagar a conta de luz. Lógico, quem puder pagar, paga, né? Mas tem gente que vai se aproveitar disso, não vai pagar. Mas a gente também tem que entender que isso lá na frente vai ser cobrado. Tem muitas pessoas que... É isso que eu ia te Pode falar, falar. mas só postergar, né? Isso, tem muitas pessoas que estão achando que, tipo, a Light, né, a operadora aqui do Rio de Janeiro, ela tá dando a luz de graça. E não tá dando a luz de graça, né? Ela daqui a 6 meses, ela vai te cobrar por isso, né? Seja até de forma parcelada. Você vai ter a opção até de fazer isso de forma parcelada. Mas ela vai te cobrar, entendeu? O gás é a mesma coisa, né? Quem tem gás encanado em casa também está postergado. Só a água que eu acho que... Não, a água também ainda tá postergado também. São os básicos. A água, a água, luz e gás, elas estão postergadas. Sim, sim, sim. Não, legal. Outra coisa, agora falar do empresariado, né? Um Sim. empresário aí. Como é que ficou essa questão dos empresários reduzirem a jornada, né, de trabalho, reduzir os salários? Como é que funciona para aquele microempresário que está desesperado, não está conseguindo ter os rendimentos, porque ele tem uma loja, principalmente quem é lojista, né, de rua, sofreu Sim. muito. Como é que acontece para ele acionar essa MP aí que o governo colocou para que o governo pague parte desse salário para esse empregado? Como é que está isso aí? Assim, para o empresário em si, existem mecanismos que foram criados nessa pandemia, né, para poder dar um respiro para os empresários. Quais são? Por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho, a redução, né, do salário. Mas isso, a gente também tem que entender que o empresário ele tem que comunicar isso por um sistema para que o governo tenha ciência e que o empregado ele possa, lá na ponta, ele possa receber. Por exemplo, se for um caso de uma redução de jornada e redução de salário. Lá na ponta, o governo ele tem que estar sabendo para ele poder te disponibilizar. Eu já tenho casos já de que empresas não estão fazendo isso. Elas simplesmente estão suspendendo, mas não estão comunicando ao governo. E o empregado, quando vai na caixa, vai procurar alguma forma de subsistência, ele não tem nada informado. Né? O empresário ele também tem que estar atuante nesse sentido, não simplesmente só suspender, né? E sabendo que isso pode gerar multa. Isso gera multa trabalhista lá na frente. A gente tem que entender que esse é um momento passageiro e que daqui a pouco o Ministério do Trabalho, as delegacias regionais, elas vão fazer um levantamento disso tudo e vai ver a empresa que está agindo de má fé, a empresa que está sonegando informação para o governo a ponto de suspender funcionário e não está pagando, entendeu? O empresário ele também tem condição de botar o funcionário de férias. Ele pode botar o funcionário de férias e depois ele pode acumular essas férias com a suspensão. Né? Ele tem até 90 dias para poder fazer essa junção. Bota férias, 30, mais 30 de suspensão. Ou pode ser 30 contínuo para dar 60 de suspensão, ou 30, né, você intercala 30 de suspensão, 30 de férias, entendeu? E são mecanismos que foram criados.
né? O empresário ele tem que estar ciente de que ele não pode fazer tudo a Deus dará. É por isso que a gente volta lá no início da nossa conversa da advocacia preventiva. Ele tem que ter um escritório ali atuante do lado. Ele tem que ter, por mais que não seja um escritório para uma empresa, um corpo jurídico dentro da empresa que pode passar essas informações para eles. Tem muitas empresas hoje, até mesmo microempresários, que não têm condições, é fato, de ter uma área jurídica, né? Mas eu acho que um advogado que possa auxiliar nesse sentido é benéfico, porque ele vai estar te passando esse caminho todo. Olha, não faz isso, entendeu? Se você agir dessa forma lá na frente, você vai ter consequências. Eu acho que o caminho é por aí, entendeu? Sim. E a questão dos impostos, né? Quem é empresário, né? Por exemplo, as grandes empresas, não vou falar grande, mas você tem o MEI que paga a sua taxa mensal, o Simples Nacional, a pessoa que paga o seu DAS, né? Os empresários que pagam as guias referente aos empregados, que é a guia de FGTS, a GPS, né, que é a guia da Previdência Social. Sim. Enfim, todos esses impostos, como é que ficam, né? Só serão postergados? Vai ter possibilidade de parcelamento? Não? Como é que funciona isso? Você sabe dizer para a gente como é que está isso? Em termos de dívida ativa com a Fazenda Nacional, o que a gente tem até o momento é a Procuradoria que conseguiu prorrogar essa cobrança. Fez um alargamento de prazo para que não fosse cobrado, né, essa dívida. Em termos de ISS, no caso do município, e ICMS, nada mudou. A cobrança ela ainda existe, a gente tem que pagar, mas eu acho que futuramente isso vai ser revisto, porque o Estado e o município eles vão ter que criar mecanismos para os empresários viverem, para os empresários poderem manter o seu negócio, entendeu? Eu acho que isso vai ser revisto em pouco tempo, né? Mas em termos de dívida, assim, na esfera federal, ou estadual, ou municipal, quem se mexeu até o momento só foi a federal, né? Agora, em termos de MEI, o que a gente tem também é que o prazo para quem é devedor no Simples Nacional também foi alargado, né? A gente está podendo renegociar essa dívida com um prazo mais esticado, né? E o prazo também, que era de 90 dias, para quem quiser entrar no Simples Nacional, ele foi ampliado para 180. É o que a gente tem de momento, né? É o que foi mexido até o momento. Mas a gente também, se a gente pensar de outra forma, o tributo é uma forma do Estado, do município, da esfera federal arrecadar para poder tentar manter essa engrenagem toda, né? Infelizmente, né? A gente vê que numa ponta a gente está sofrendo e na outra também vai sofrer. Lógico, o Estado, né, como um todo, ele tem um poder de barganha muito maior, mas o município, o Estado, e volta a falar, a esfera federal, elas têm que se mexer. Elas, de qualquer maneira, uma hora ou outra, elas vão ter que se mexer para poder dar uma subsistência para o microempresariado. Isso eu não estou falando nem de empresa grande, como você citou. Empresa grande, ela tem como se manter. Apesar do que, muitas empresas estão se valendo de um mecanismo chamado falência. Muitas estão abrindo falência para englobar a dívida que já existia e renegociar, né? A gente vê um caso aí de grandes empresas tentando fazer isso. A Avianca é uma delas, entendeu? A Avianca abriu falência para poder ser renegociado tudo. Ela viu que não ia ter como manter, a malha aérea foi derrubada, só está existindo um voo para lá, um voo para cá. Como é que ela vai manter uma frota de aviões, né, milhares de funcionários, uma estrutura gigante? Não tem condições. Aí acaba se valendo de mecanismos, de meios entre a legislação para poder se manter viva. É assim que funciona. Rafael, o que você aconselha aí as pessoas nesse momento, né? Você tem dois lados, né? Você tem o lado empregado e empregador, né? O que é que acontece? Independente de pandemia, já existia
aquele velho dilema, do embate aí, né? Empregado e empregador. Como eu sempre falo, as pessoas, eles pensam, né, que às vezes são oponentes, né? E Sim, isso tanto vale para um lado quanto para o outro, né? O empregador sempre acha que o empregado não presta, e o empregado sempre acha que o patrão é o explorador e que, enfim, ele não, também não quer entender a história dele lá para trás, o que ele já passou para chegar até lá. O que você, principalmente nesse momento, mais ainda, né? Eu tenho meu posicionamento, mas enfim, o que você aconselha aí a ambas partes, principalmente se precisarem de um acordo, o que eles devem fazer, como eles devem agir, né? Tipo, o empregador vê, cara, não vai ter mais saída, eu vou ter que mandar esse cara embora, ou até tem saída, eu vou ter que mandar esse cara, aliás, vou ter que reduzir a jornada e ele vai ganhar menos. E queira ou não queira, por mais que a situação seja igual para todos, né, em termos da pandemia, sim. o funcionário, muitas das vezes, ele já estava numa insatisfação com a empresa. E ele, por sua vez, ele não vai pedir as contas porque ele sabe que vai ser pior ainda para ele, porque ele pensa, vou arranjar emprego aonde? Mas, pô, o cara, de vez de tirar de outro canto, vai reduzir o meu salário. Pelo amor de Deus, você está entendendo? Como é que as partes, Sim. eu acho que podem ter uma linha de pensamento, de compreensão? Você, como advogado, que você é uma pessoa que representa a mediação, certo? Sim, você sempre quer encontrar a melhor solução para ambas partes. O que você aconselha aí para as pessoas conseguirem mediar, principalmente nessa relação empregado-empregador? Olha, eu acho que o primeiro caminho a ser feito é o diálogo. Eu acho que quando você, como empregador, você expõe a maneira que a empresa está vivendo, você chega e informa isso para o empregado, de que, olha, eu vou quebrar, entendeu? Não tem condições de eu gerir esse negócio com tantos funcionários e com essa gama de salário, essa tributação toda, eu vou quebrar. O que pode ser feito? Né? Reduzir salário, consequentemente eu tenho que reduzir a jornada. Né? Essa é a questão. Eu não posso reduzir simplesmente o salário e querer que o funcionário trabalhe 8 horas por dia. Eu vou ter que reduzir a jornada de trabalho dele. Se eu suspender, eu como empregador, eu vou suspender, mas eu tenho que manter todos os benefícios. Eu tenho que manter vale transporte não, desculpa, vale refeição. O vale transporte ele é suspenso. Eu posso suspender como empresário, eu posso suspender. Mas vale alimentação, ticket de refeição, plano de saúde, né? Só o FGTS que ele não precisa ser pago, ele não precisa ser depositado quando o contrato é suspenso, né? Mas eu acho que é uma via de mão dupla. Você tem que apresentar isso para o teu empregado de maneira que ele entenda que a sua atitude ela não está simplesmente beneficiando a empresa, mas sim até mesmo o empregado. Que, olha, eu não vou te demitir agora, vou te suspender, porque você tem garantido o teu retorno, né? Eu posso te suspender por 90 dias e você tem direito a ficar a 6 meses. Né? Eu não vou te demitir, vou te suspender para eu poder ter um respiro. Eu vou reduzir tua jornada de trabalho, mas eu quero um empenho teu. Por mais que você não... Sim, não, conclui. Por mais que eu não vá ter 8 horas suas trabalhadas, as 4 horas que você tem que estar aqui, você tem que trabalhar como se fosse por 8. Né? Porque o negócio tem que girar, a engrenagem ela tem que rodar para que eu possa vender, para que eu possa estar com dinheiro em caixa e para futuramente eu poder manter o trabalho. Eu acho que é uma via de mão dupla, como você falou. Sim, mas essa interrupção, Rafa, ela acontece de que forma? Você interrompe a pessoa, vamos supor, a empresa tem 10 funcionários e numa área X tem 2. E nessa área X, em virtude da pandemia, está com demanda zero para essas 2 pessoas. Mas o empregador sabe que, na normalidade de funcionamento, esses 2 funcionários são importantes. Então, ele não vê, digamos assim, que a saída é mandá-los embora de forma imediata. Mas você falou sobre essa suspensão. Essa suspensão quer dizer que o empregador vai pagar só um pedaço de alguma coisa, não paga nada, garante o emprego dele,
E se também ele interromper na volta desse funcionário, ele também é obrigado a garantir o emprego dele por um tempo X, por esses 90 dias proporcionais, igual da suspensão. Entende? Como é que funciona isso? Estou entendendo. Vamos lá. Quando eu suspendo o funcionário, eu não pago, eu paro de pagar salário. Essa é a ideia. Eu paro de pagar seu salário, paro de contribuir para o FGTS dele. Mas ele vai ter a garantia de, quando ele voltar, de no mínimo 6 meses estar empregado. Isso aí que eu queria saber. Porque não faria sentido, né? Não faria sentido. Sim, eu poderia suspendê-lo, quando ele voltar, eu mando embora. Mas não, a ideia não é essa. A ideia é criar um respiro temporário para as empresas, para que elas possam gerir o capital de uma outra maneira, não só na folha salarial. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, um restaurante que é dentro de um shopping e porventura hoje não está funcionando, o shopping está fechado. Para que eu vou manter pagando todos os funcionários do shopping, todos o cozinheiro, o garçom, né? Para que eu vou manter isso tudo? Eu suspendo todo mundo. A ideia é suspender todo mundo, entendeu? E quando voltar, as coisas tentam se normalizar. Infelizmente, a gente, por um lado, a gente fica triste porque, vai me suspender, como é que eu vou receber? O governo ele vai te subsidiar por um determinado valor, né? Tem uma cota, tem uma tabela de valores, né? Por exemplo, quem recebe até 3 mil, até um salário mínimo, vai ter esse valor integral pago. Mas quem recebe acima de um salário mínimo, até 3 mil, vai receber só 75% do que recebia. Entendeu? Existe uma perda também para o funcionário. É triste? Então, uma redução aí de 20, legal de 25%, é isso? Sim. Isso vai diminuindo, né? Conforme a faixa etária salarial, ela vai diminuindo, né? Por exemplo, tem empresas que reduziram o seu valor, reduziram a sua jornada de trabalho e, consequentemente, o valor de salário dos funcionários, e o governo está pagando o restante, entendeu? Para tentar compensar. Existem mecanismos para poder não prejudicar as outras partes, entendeu? É isso que eu estou te falando. O advogado ele tem que estar atuante dessa forma para poder dar as informações corretas para a área da empresa, né? Para o empresário. Entendeu? Não adianta nada eu querer fazer de supetão as coisas. Por exemplo, uma coisa muito boba. Se eu suspendo o funcionário, eu tenho 10 dias para comunicar isso ao governo. Se eu não comunico, eu tomo uma multa. E aí? O empresário ele não sabe dessas entrelinhas. Como é que a gente vai fazer? Entendeu? Não tem jeito. Entendi. Rafa, é o seguinte, em virtude da pandemia, né, então muitas funções não estão podendo ser exercidas porque você não pode estar presencialmente, como, por exemplo, uma audiência. Sim. Tem casos aí, com certeza, várias que já estavam acontecendo antes da pandemia. Como é que está isso? Como é que estão fazendo em relação a priorizar? Estão priorizando só casos extremos? Como é que está funcionando, né, essas questões das ações, das decisões? Tu sabe dizer, assim, porque às vezes tem pessoas que estão com causas, né, antes da pandemia e também estão inertes sem saber como fazem, como é que procuram. Muita gente que tinha uma assessoria e tinha alguém que procurava os processos dele e ele parou de pagar e essa pessoa que prestava serviço para ele falou que não vai mais prestar serviço para ele. Como é que faz, cara? Olha, é muito louco essa questão de pandemia, porque uma hora é uma informação, outra hora é outra. Por exemplo, a gente tinha prazo suspenso até dia 15 de maio, no Judiciário do Rio de Janeiro. Agora já foi postergado para 31 de maio, né? Internamente, a gente sabe que os fóruns eles estão trabalhando, né? E em casos extremos estão ocorrendo audiências. Isso em casos de urgência, né? Mas audiências em videoconferência. Né? Mas, a princípio, os prazos eles estão suspensos até 31 de maio. Nada anda. Só em regime de urgência
que as coisas não funcionam. Mas isso não quer dizer que você não possa ingressar com uma ação, não possa requerer seu direito. Você vai entrar, pode ser que dependendo da demanda, dependendo do problema, do grau de problema, e se você pedir uma urgência, pode ser acatada e você, de repente, conseguir, né, fazer com que ele ande, né, que seja analisado, ou você entra que a gente chama do limbo, né, você acaba entrando no limbo e fica lá aguardando até isso tudo acabar, infelizmente. Entendeu? Entendi. Não, é isso. Eu acho que a gente conseguiu bater um papinho aí legal. E... Enfim. E aí, tem mais alguma consideração aí para fazer? Rodrigo, eu queria, até mesmo para quem não é da área de direito, né, falar num ponto importante, que é até mesmo relacionado ao seu projeto, a superação, né? A gente vê que, em virtude dessa pandemia, a gente fica meio desacreditado com tudo que assiste na TV, seja de forma econômica, seja de forma política, né? Mas, em contrapartida, a gente teve que se readaptar. O ser humano, ele é adaptável. O ser humano, ele nunca vai ficar na mesmice. Ele sempre vai se modelar de acordo com a maré, né? E um ponto interessante é que não só, isso eu estou dizendo como pessoa, tá? De pessoa para pessoa, não só para a parte empresária, para quem tem um negócio, quem quer ser um empreendedor, tem que entender que das piores situações geram coisas boas. A gente está num momento ruim e que se a gente tem um outro olhar, a gente vai ver que de um determinado assunto pode sair uma boa coisa, algo que está faltando no mercado, né? Por incrível que pareça, sem fazer propaganda, os botequins eles fecharam. E aí, como é que você vai comprar sua bebida de final de semana? Veio o Zé Delivery, entendeu? Sim. Você liga pelo telefone ou pelo app e você pede uma bebida, entendeu? As pessoas têm que se adaptar. E é engraçado disso, eu estava até conversando aqui em casa, nós, né, adultos, né, eu me enquadro nessa situação, a gente tem uma percepção de pandemia, dessa quarentena que a gente está sofrendo. A gente está horrores, o mundo vai acabar, né, que a gente vê na televisão é horrível, mas se a gente analisar, pegar e abaixar um pouquinho, ficar da altura de uma criança e ter a mentalidade de uma criança, essa pandemia está sendo maravilhosa para ela. O convívio que elas estão tendo com a família dentro de casa é algo que, se você daqui a 10, 15 anos for perguntar para ela, fala, olha, o melhor momento que eu vivi foi com meu pai e minha mãe dentro de casa, brincando o dia inteiro, fazendo bagunça. Na verdade, a gente está tendo a oportunidade de deslumbrar, né, o lado bom que a vida tem, e às vezes a gente, em virtude da correria, em virtude de sempre achar, não tenho tempo pro meu filho, agora você se vê obrigado a ter tempo com ele, né? Então... não é obrigado, né? Mas a gente passa a dar uma atenção maior. Parece uma expressão um pouco pejorativa, como eu coloquei. Você se vê obrigado no sentido de você não ter, tipo assim, você não tem a opção de trabalhar de forma externa, isso e aquilo, você tem que trabalhar, né, em alguns casos, quem pode trabalhar home office, e você, por estar trabalhando e ter que estar ali com o teu filho, você vê assim, caramba, tem muita coisa boa nessa vida e a gente fica pensando que só tem tragédia, que só tem coisa ruim. Inclusive, já que você entrou para essa esfera, uma vez eu cheguei pro meu pai, né, e falei assim, caramba, só notícia ruim na TV e tal. Eu nunca mais esqueci disso. Aí ele falou assim, filho, não tem só notícia ruim. O problema é que a mídia que só escolhe notícia ruim. E isso ele falou, é o que vende. Isso ele falou muito antes de pandemia. Mas isso se aplica muito agora para a pandemia, né? Então, realmente, cara, agora falando um pouquinho sobre você, eu achei muito bacana da tua parte, né? De você ter criado a página, né? Para interagir,
dividir um pouco o Sim. conhecimento que você tem, de ajudar. E, inclusive, até para falar dessa live da gente, cara, você vê, era lá para ser no meu. Sim, sim, E uma verdade. coisa que eu coloquei dentro de mim, que tem muito a ver com superação, cara, não importa se você, às vezes, sabe manipular alguma coisa, ou se você nunca fez. Você vê, a gente interagiu antes de entrar na live e eu falei, Rafa, você já fez live? Cara, só não sei como é que funciona. Eu também não tinha noção nenhuma. Eu tô fazendo Mas a gente vai e faz. eu tô fazendo a terceira live, já fiz com outras 2 pessoas. E assim, cara, se eu for te contar aqui, coisa de 10 anos atrás, e mesmo 10 anos atrás, pô, computador já era uma coisa muito. Não, era uma coisa muito normal para muita gente. Sim. E não é uma coisa que nunca me encantei. E hoje eu trabalho com vendas online. Olha só que ironia do destino, né? E assim, cara, é uma coisa que hoje me fascina, me encanta, é como é que eu falo? Ter atitude. Cara, não importa se às vezes vai sair esse teu resultado de uma forma não muito, vamos dizer assim, profissional ou da melhor forma possível, mas, cara, a gente tem que tentar, entende? A gente está aqui fazendo Sim. uma live, pô, são quase 9 da noite. Para muita gente, falar assim, perder meu tempo, fazer live, isso não tem futuro. Cara, primeiro, eu falo por mim. Cada dia que passa, que eu interajo com alguém que tem conhecimento e eu estou ganhando conhecimento, eu não estou me importando diretamente se eu vou ter um ganho financeiro imediato ou se nem vou ter ganho financeiro. Eu acho que o que as pessoas têm que procurar, principalmente agora com a tecnologia aí, né? A gente está falando através do Sim. Instagram, cara, ter atitude, né? Hoje Sim. em dia, inclusive, eu conselho com 2 pessoas. Pô, estou desempregado, isso e aquilo. Pô, cara, eu posso até citar mesmo. Eu quero vender produto físico. Cara, Mercado Livre, Amazon. Poxa, eu não tenho dinheiro nenhum para investir em mercado físico. Cara, hoje você tem plataformas digitais que você pode vender o seu conteúdo, que você sabe que, inclusive, eu vou até partir para isso. Futuramente eu vou divulgar para as pessoas. Você tem aí Hotmart, você tem Monetize, você tem Edu. Cara, você tem Sim. N opções que Sim, basta tem que um uma dia gama. você fala, cara, eu quero aprender isso. Cara, a primeira live que eu fiz, eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu vou entrar, como é que faz? Eu aperto o botão, que botão que aperto? Falei, cara, vou fazer uma live. Eu vou entrar no ar. Eu tenho que saber o mínimo. O que eu fiz? Como faço uma live com alguém? Aí botei no YouTube. Aí a pessoa foi ensinando, olha, vou testar uma live com fulano. Clica aqui, clica ali. Só que a gente sempre cria muito bicho de 7 cabeças, cria muito empecilho, né, para começar a iniciar. E às vezes, para iniciar, cara, o que a gente está querendo, não é preciso grandes investimentos, na verdade, investimento nenhum. É só investimento intelectual. Intelectual que às vezes nem é tão difícil, é só uma questão de prática, né? Então, assim, gostei muito quando você falou sobre o projeto, e o projeto é esse mesmo, cara. O meu projeto, ele não vai ter, digamos assim, um direcionamento. Eu vou falar, por exemplo, logo em breve, eu vou falar de uma experiência que eu tive de vender no Mercado Livre. Porque eu comecei a vender lá, tenho muita história com o Mercado Livre, até costumo falar com as pessoas que eu trabalho. Eu e o Mercado Livre é uma história de amor e ódio, né? Porque os caras já me bloquearam, já me levaram lá no céu, fui quase que no inferno. Mas enfim, cara, a gente tem que realmente superar os nossos limites, usar as ferramentas que a gente tem e botar as caras, sem vergonha. E é isso aí. Fala aí. O que é interessante, é até engraçado, antes dessa pandemia começar, eu abri meu escritório. Legal. Isso um mês antes de ser decretada a pandemia aqui no Brasil e, consequentemente, a quarentena. E aí, como é que você faz? Não tem, eu vou parar, fecha tudo, volta atrás, retrocede? Não dá, entendeu? Bom, eu acho que você tem que... Como você comentou, estou me dando até a liberdade, você abriu o seu escritório, assim, você é um advogado, você pode advogar, independente se você tem um espaço físico. Você chegou a alugar um espaço físico, é isso? Não cheguei. Eu iniciei esse trabalho, estava vendo tudo, entendeu? E de repente veio isso. Eu tive que me adequar. Eu tive que criar
uma forma de eu me apresentar pela internet, né? Engraçado, é uma coisa até que é até boba. Por exemplo, um cartão de visita, que antigamente você tinha que, para fazer um networking, você entregava de mão em mão, conversava, hoje em dia está tendo que ser entregue via WhatsApp. E como é que faz isso? Entendeu? Aí eu tive que ir lá, igual você, pesquisar, aprender sobre cartão de visita digital, entendeu? Fazer uma forma interativa, entendeu? E isso tudo você vai se adaptando. A gente tem que entender que isso aí eu já falo mais para um advogado, né? Para a parte mais de quem trabalha com advocacia. A gente tem que estar visível, não só nas plataformas, né? Eu digo Instagram, Google, mas a gente tem que estar gerando conteúdo, né? Tem que estar apresentando o que de fato você sabe, né? E isso vai te, querendo ou não, vai te apresentar clientes. O cliente vai te colocar, pô, ele entende desse assunto. Então, pô, eu vou nele, eu vou conversar com ele, entendeu? Eu acho que tudo parte de um princípio, entendeu? Eu acho que é assim. Beleza, e é isso aí, você falou, entende do assunto. Eu sou empreendedor, né? Eu tenho negócios, tenho comércio, e independente disso, a proposta inicial até da página não era nem voltada para negócio. Uma pessoa, ele conversou comigo e falou, cara, o que tu acha de colocar a tua página voltada para empresários, de superação assim, assado? Eu falei, cara, a proposta inicial não é essa. Inclusive, eu tenho muito conteúdo para dividir com as pessoas depois. Eu tive uma depressão gigantesca, que foi o que me motivou a ter essa página, né? Em 2015 fiquei internado mesmo, cara, passando a tomar injeção a noite inteira. Bom, enfim, já passou. Só que, cara, é uma coisa que hoje eu me sensibilizo muito quando eu vejo alguém falando que está em depressão. E principalmente, cara, agora nessa pandemia, não é querer desejar que as pessoas entrem em depressão, é uma questão que é fato. Muita gente deve estar mais deprimido, ou até entrando numa depressão. Ou algumas pessoas até talvez já tivessem, né, num estágio de depressão antes da pandemia e infelizmente agora pode ter gravado. Então a minha proposta é essa, cara. A minha proposta não é falar em si, eu vou falar do Mercado Livre, ou eu vou falar de negócios. Cara, eu vou falar de superação, tá? Eu vou falar de pessoas que perderam seu emprego montando seu negócio, pessoas que estavam falidos e se recuperaram, pessoas que estavam doentes fisicamente, tiveram força de vontade de se curar. Então, isso é uma coisa que está dentro de mim, é uma coisa que me encanta. Porque eu experimentei uma coisa terrível, que é a depressão, um momento realmente terrível, tenebroso que aconteceu na minha vida, e é uma coisa que eu coloquei como uma missão. Realmente é uma missão, um propósito que hoje eu tenho, e eu divido com muito prazer, né, as palavras de positividade, que todo dia eu posto. E o que eu quero realmente passar para as pessoas é justamente as duas palavrinhas do meu projeto: supere e ação. Não adianta nada a gente ficar aqui, eu e o Rafael, falando da live, como eu venci na pandemia, isso e aquilo, e a gente só fazer a live e pronto. A gente tem que ter ação, né? A gente tem que ter ação. Só que na vida, eu penso o seguinte: todo mundo, às vezes, precisa do empurrão de alguém. O cara, às vezes, está para baixo, o cara tem um potencial danado, mas precisa do Rodrigo, do Rafael, que venha falar assim: pô, cara, sai dessa, é alguém que venha realmente, sabe, te empurrar e te propulsionar. E depois, você que vai agir, entendeu? Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter esse papel, eu acho que cada um, dentro do seu escopo, né, do seu trabalho, independente se é um advogado, se é um empresário, se você é um empregado, seja lá o que for, eu acho que a gente tem que ter esse espírito de missão de o que eu posso contribuir no crescimento do próximo, né? E sem demagogia mesmo, não é, tá falando com demagogia, quer se vender. Cara, não é mesmo. Né? Eu acho que quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente entrega o melhor trabalho, a gente recebe o melhor trabalho e tudo fica melhor. E só para a gente dar um desfecho aqui, hoje com tudo que vem acontecendo, aí vem um lado positivo que você colocou sobre estar mais próximo da família, isso e aquilo.
Hoje, eu tenho visto muita gente vendendo curso online, pessoas procurando, se estão vendendo porque estão comprando. Por quê? Está aumentando muito. Muita gente ficando desempregada, muita gente entrando em desespero. Enfim. Então, o que a gente tem que ver o lado bom das dificuldades? A gente, por si só, né, como ser humano, a gente, muitas das vezes, a gente não tem essa percepção. Eu preciso evoluir quando está tudo bem. Quando está tudo bem, é muito difícil. Até tem pessoas assim, pessoas muito determinadas, muito disciplinadas, que pô, tá bem pra caramba. Então, é agora que eu tenho que me calçar. Então, esse é até um alerta que eu quero fazer para as pessoas e até para relembrar a minha mente. Pessoal, quando tiver tudo dando certo, começa a traçar o plano para que continue dando certo. Continue dando certo, isso aí. Né? Porque a gente pensa às vezes, tá tudo certo comigo, estou empregado, ou então, pô, minha empresa, eu sou empresário mesmo, eu sei de dinheiro. Cara, eu postei uma frase outro dia falando que não existe sucesso eterno e nem derrota eterna. Entende? Então a gente tem que refletir muito nisso. Porque assim, o teu sucesso, não existe o sucesso que está garantido para sempre. E você que está, tipo, para baixo, né, deprimido, um problema grande, cara, não existe problema que não possa ser resolvido a não ser a morte, né? Sim. E além disso, vai do que cada um acredita aí. Mas é isso, cara. Pô, Rafa, obrigado aí por ter aceitado o desafio. E eu acho que a gente está no caminho certo, de ter atitude, mostrar as caras, literalmente, né? Verdade. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado de poder falar um pouquinho, né? Tentar dar uns caminhos na área jurídica para as pessoas, para quem está nos assistindo, e falar um pouquinho também da minha vida, né? O que eu estou vivenciando, né? Eu como profissional, eu acho que é benéfico passar para as pessoas, né? As coisas que estão ocorrendo, né? Eu que agradeço, fico muito, muito honrado. Não, cara, eu que agradeço. Eu agora, cara, eu agora vou lá no meu Instagram e vou fazer o seguinte, eu vou no meu Instagram agora só pra gente ver se conecta de novo. Se não conectar, vamos tentar. Vamos tentar. Só para dar um desfecho por lá, dá para dar uma satisfação, de repente, sei lá, de repente. Eu vi até que algumas pessoas de direito, cara, me seguiram esses dias. E de repente. Algumas pessoas aí, fora a área jurídica. Pois é, aí já pensou, o cara entra lá, pô, o cara falou que ia ter live, não tem responsável. Vamos tentar sim, vamos lá tentar. Vamos tentar só para dar um desfecho, e aí eu divulgo lá também, para essas pessoas que talvez quisessem ver, eu falo para eles entrarem na tua página, vai estar lá na tua live. Aí você grava direitinho, depois tu me conta como é que é para gravar. Eu vou tentar disponibilizar pelo Story esse nosso bate-papo, para ficar disponível para as outras pessoas, aí elas vão ter possibilidade de conhecer a gente, né, o nosso projeto, o seu projeto e o meu escritório, né, e ver como foi bom o papo e o que elas perderam. Beleza. Cara, vamos então tentar eu vou fazer esse lance aí. Eu vou lá no meu, só para dar uma satisfação. Botaram aqui, está nos dois Instagram, dá para ver a live por lá também. Show de bola. Né? Mas entendi nada. Esse Instagram é complicado. Tranquilão. Rafa, pô, brigadão. E vamos ver se cara. A gente bola mais live aí. Não, beleza, estão dizendo aqui que fica nos dois. Então tá bom. Não importa. Então tá. Mas foi um prazer enorme, cara. É uma satisfação muito grande. Existe muito papo ainda para a gente ter. Se mais para frente a gente quiser marcar mais coisa, eu estou à disposição, né? Mais outros assuntos que a gente possa conversar, né? Eu que agradeço o convite. Cara, brigadão você mesmo. E assim, o conselho que eu dou para as pessoas, aproveitem as ferramentas que vocês têm, Instagram é de graça, YouTube é de graça. Quem sabe fazer artesanato, quem é advogado, quem é comerciante, quem é engenheiro, cara, vai dar uma dica para alguém. E as pessoas gostam de conteúdo. E se as pessoas de fato acharem que tem validade aquilo que você fala, tem propriedade,
as pessoas elas vão dar importância para você e elas Sim. vão te procurar, elas vão fazer com que você ascenda nesse canal. Então é isso aí, ó. Atitude é muito importante. Rafa, brigadão, cara. Oi, Cara, tenta fazer live depois cara. aí com outras Abraço. pessoas, hein, cara. Tenta fazer live aí Pode deixar. que é maneiro. Ó, grava aí e me Valeu. fala como é que é, tá? Valeu. Valeu, um abraço. Abraço, gente. Boa noite para todos aí. Obrigado. Obrigado aqui pelo convite. Um abraço. Aí Tchau. você que encerra, né? Tá no teu? Vou encerrar aqui. Um abraço. Valeu, cara. Valeu. Abraço.